Os irmãos abram as suas Bíblias no Salmo de número 24. Eu lerei todo o Salmo, mas pregarei baseado no versículo de número 1. Salmo 24. Glória a Deus. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Queridos, gostaria de dar um tema a essa pregação nossa esta noite. Pelo versículo 1 e versículo 2, que diz que do Senhor é a terra, eu entendo que nada é meu. Nada é meu. A gente vive num mundo que é o contrário. A maioria das pessoas, e até nós mesmos às vezes, egoisticamente achamos que todas as coisas são nossas. Às vezes achamos que tudo aquilo que nós temos, o nosso trabalho, a nossa casa, o nosso carro, e às vezes nos vangloriamos nisso. O certo é que Jó, quando ele passava por uma dificuldade muito grande, ele disse: o certo é que viemos para este mundo e nada levaremos. Do Senhor é a terra, o reino animal é do Senhor, o reino vegetal é do Senhor. Quer ver? Abramos as nossas Bíblias, lá em João, no Evangelho de João, capítulo de número 1, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se nós pegarmos o Salmo 22, 23 e 24, eles são salmos messiânicos, né? E estes salmos, eles
nos falam muito a questão de Jesus, assim como em 1 João. E aqui no Evangelho de João, a palavra de Deus, ela nos diz que todas as coisas foram feitas pelo Senhor. Tudo foi feito pelo Senhor. O homem, na sua ignorância, às vezes ele acha que ele criou as coisas. Vamos lá, o DNA. Hoje não é mais novidade. Mas assim quando foi lançado no mundo a primeira criança, o bebê de proveta, o homem se vangloriou. O homem achou que ele podia tudo. E ainda pensa assim. Você sabe quando é que o homem, muitas das vezes, ele vê a sua limitação? Não existe frustração maior. Eu sou da área de saúde, já ouvi de meus colegas. Para um profissional de saúde, para um médico, quando ele perde uma pessoa, seja numa mesa de cirurgia, ou seja num procedimento de reanimação, que ele nada pode fazer. Por quê? O homem não criou nada. O homem apenas usa o seu intelecto que Deus deu para dar continuidade a isso. Mas tudo vem de Deus. O DNA vem de Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 139, nós não tínhamos formas e Ele já nos conhecia. Então, querido, esses olhos azuis que você tem aí, você se gaba nele, não é seu. Foi Deus que te deu. É dele. Esse rosto bonitinho, ou esse corpo que você tem, não é seu. É de Deus. O reino animal, tudo é de Deus. A Bíblia diz que Deus, nada tinha forma, tudo era sem forma, era um vazio. E Deus criou tudo. Deus deu forma a tudo. E esse mesmo homem que Deus criou, às vezes diz que esse Deus não existe. Agora, quando a gente olha para o céu, para o sol, para a lua, para as estrelas, a gente só se convence que existe um Deus segurando tudo isso. O versículo 2, ele diz que Deus fez os fundamentos sobre os mares, pastor Jair. Deus, como é que se firma algo sobre os mares? É fácil a gente entender isso. Quando os discípulos estavam naufragando, o que foi que Deus disse para Pedro, para ele vir ter com ele sobre? Sabe por quê? Porque é Ele que sustenta. Não precisa ter uma Tocantins de cimento embaixo para sustentar a terra, porque é a mão de Deus que move a terra. Não há necessidade. Muitas das vezes nós achamos, pastor, que tudo que nós temos é por mérito próprio. Não que isso não tenha um valor, tem.
bom. Poxa, eu cheguei a um determinado momento da minha vida e me realizei. E olho para tudo aquilo que eu construí. Querido, mas não foi você, foi a premissa daquele lá de cima. Mas às vezes a gente se esquece. Nessa terra aqui, que aquilo que nós temos não é nosso. Baseado nesses 2 versículos, de que tudo que temos vem dele, de que tudo que somos, se somos, vem dele, eu tiro uma lição. Primeiro, quando nós nos tornamos cristãos, ganhamos uma nova perspectiva de vida. Ou seja, Deus nos deu a responsabilidade de pensar de que nada é meu. Seu trabalho não é seu. Meu trabalho não é meu. Minha conta bancária não é minha. Minhas vestes não são minhas. Tudo isso que eu e você temos são bênçãos e provisões de Deus para a nossa vida. Nada é meu. É o oposto de que tudo é meu. E quando eu delego isso, que nada é meu, e que tudo que eu tenho é dele, eu vivo melhor. Segundo, quando nós entendemos que nada é nosso, nós passamos a considerar, pastor, até mesmo os outros superiores a nós. Abram as suas Bíblias. Filipenses capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo 4. Filipenses, capítulo de número 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Vamos saber o que isso é uma prática difícil de nós praticarmos. Nós, às vezes, irmãos, e eu me incluo no meio disso, nós ouvimos muito e praticamos pouco. Agora a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 20: se a minha, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino de Deus. Considerar os outros superiores a nós mesmos. Quando a gente passa a entender que nada que a gente tem é nosso. Ei, querido, esse conhecimento teológico que você tem aí, não é seu não, foi Deus que te deu. Não começa a pensar que dentro da igreja você já é alguma coisa e começa a olhar para aquele irmãozinho. Eu não estou dizendo que o conhecimento teológico é ruim.
Mas você sabe por que que eu e você estamos aqui hoje na igreja, pastor Vital? Porque pessoas que já estão nos umbrais celestiais, como o pastor Antônio Gomes de Melo, que não tinha curso de teologia, pastor divino, não sei, desbravaram esse Brasilzão para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Não é porque você às vezes tem um curso superior, se tiver glória a Deus, você pode muitas das vezes ficar vomitando, não. Você tem que considerar essas pessoas superiores, porque essas pessoas, na linguagem popular, elas deram o sangue. Uma vez teve um inflamadinho pertinho de mim que ele começou a falar muito. Eu digo, querido, baixa a bola. Começou a falar mal, esses pastores. Eu falei, ei, querido, tu está na igreja ainda hoje, sabe por quê? Porque ele desbravou esse Goiásão todinho aí. Esse curso que eu tenho não é meu, foi Deus que me deu. E se foi Deus que me deu, eu vou utilizá-lo para ajudar o meu próximo. Essa conta bancária que eu tenho, não é para mim fazer assim não. Quando o irmão Eliseu chegar aqui e dizer, irmão, cadê o social? Você está aqui, irmão Eliseu, o que eu posso dar está aqui. Eu não tenho nada contra você ter 10 casas. Eu não tenho nada contra você ter o carro do ano, eu tenho. E é bom. Ei, mas não vamos esquecer que isso não é nosso, não. Quando nós vemos o irmãozinho aqui dentro da igreja, nessa época de pandemia, passando necessidade, nós temos a preocupação de dizer, meu Deus, será que a cesta básica está sendo completada? Sabe por quê? Porque eu e você, nós temos um emprego de onde tirar, mas nessa pandemia aí, tem muitos irmãos dentro da igreja passando necessidade, querido. Nada do que eu tenho é meu. Aí eu começo a ver o meu irmão. Agora, quando nada é meu, eu só começo a ver, eu tenho 20 casas, mas eu tenho que juntar dinheiro para comprar mais 20. Os irmãos estão entendendo. Se eu puder conquistar nesse mundo, eu vou conquistar, mas dentro de uma naturalidade. E sem esquecer de ajudar meu próximo. Sabe o que o adágio popular, humanamente falando, que se pensa aí fora? Eu quero é o meu, os outros que... Olha, qual é a palavrinha, irmã? Eu admiro muito aqui o irmão Eliseu, tem o Cristiano, o irmão Eliseu ali. E ele fica no meu pé, mas não é por murrinhagem não, é porque eu sou esquecido. Mas eu nunca deixei de contribuir. Não estou falando isso aqui para minha exaltação, não. Mas é ali, ó, porque tem muitos irmãos aqui precisando. Agora, quando a gente pensa com amor, irmão, tudo muda. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente pensa com amor, tudo muda. Sem amor, só tem pensamentos egoístas. Terceiro, irmãos, aquilo que nós somos em essência, caráter, é sim o que levaremos para sempre, porque é o que determina o nosso destino. Meu filho, ninguém vai lembrar de você porque você tinha uma conta bancária com 100 milhões, não. As pessoas vão lembrar de você pelo que você é. Se eu e você fomos ruins, a pessoa vai dizer assim, foi tarde. A verdade é essa. Que aquele caboclo era ruim. Não é assim. Então ninguém vai lembrar que você era um cara que tinha uma conta abastada. Não, irmãos. A pessoa lembra do seu caráter. É isso que determina você.
Essa é a sua essência. Essa é a minha essência. Quarto, irmãos, para não me delongar, você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em si mesmo e olhando para o seu próprio eu. Se a nossa justiça não exceder a justiça das pessoas que estão lá fora, nós não somos dignos do céu. Me desculpe dizer isso, mas existem pessoas mais cristãs lá fora do que dentro da igreja. É verdade, irmãos. E se nós, como cristãos, não nos policiarmos, nós nos tornamos isso. Eu estou falando para os irmãos, mas a palavra de Deus, ela vem de encontro a mim. Vou repetir. Na época que nós estamos vivendo, existem pessoas mais cristãs fora da igreja do que dentro. A gente não pode só se concentrar na gente. A gente tem que pensar no irmão, nos que estão lá fora. Nessa pandemia agora eu tenho trabalhado. E muito. Do que eu já fiz de exame de Covid. E em nenhum momento eu me escondi. Precisou de mim, estou aqui. Estou aqui. Esse é o meu papel, querido. Se o Senhor mandar a senha, mandou. Eu tenho que estar preparado. Como diz o pastor aqui, viu, pastor? Estou usando o seu. Eu gostei da... Eu não esqueci da escola dominical que o irmão ministrou, e bem ministrado. O irmão falava da senha, né? Eu sempre lembro, digo, oh meu Deus. Né? Então, irmãos, esse é o meu papel, então eu tenho trabalhado. Eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que ter. Até que o Senhor tem me guardado, fui vacinado. Mas eu sei que a vacina maior é o lá de cima. Né? Isso é maior, a gente não pode ser, vou abrir um parênteses aqui, não sou político não, tá, irmãos? Mas nós estamos no século 21 e não dá mais para ser ignorante não, me desculpem. Com toda a gama de conhecimento que tem aí, a última coisa do mundo que não dá para ser mais é ignorante. Né? É só isso, não vou adentrar mais. Então, irmãos, nós não podemos chegar, o propósito da nossa vida não pode ser só nós. A gente tem que dar e quando eu falo próximo, é o nosso vizinho. É procurar de alguma forma, irmão, fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Olha, eu não posso, mas eu vou doar daquilo que eu tenho. Olha, eu não posso estar presente. Irmão, senão a vida ela se torna sem sentido. A Bíblia diz que é melhor nós irmos ao enterro do que ir na festa. Você está ruim na fé? Vai no enterro para você ver. Você sai bonzinho de lá. Aquela sua picuinha com seu esposo, ou vice-versa, ou com sua esposa, acaba. Aquela picuinha com seu pai acaba. Aquela picuinha com o pastor acaba. Sabe por quê? Porque você chega à conclusão que você não é nada, tudo é dele. Tudo está na mão dele, querido. A mão de Deus é a mão que move a terra. E é nessa mão que nós estamos. Para finalizar, irmãos, você foi feito
por Deus. E não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para seus propósitos. E não usar Deus para aquilo que você deseja. Ok? Vou repetir. Viver é deixar Deus usá-lo para seu propósito. E não usar Deus para aquilo que você deseja. Eu determino agora, Senhor, que Tu me dê um carro, que Tu me dê uma casa. Deixa Deus te usar na igreja, aqui no grupo de louvor. Deixa Deus te usar aqui na igreja, aqui no púlpito. Deixa Deus te usar aí no som. Aqui não tem diferença de trabalho. A diferença é a intensidade e a responsabilidade que você faz aquilo que Deus colocou na minha e nas suas mãos. Essa é a diferença. Mas para Deus, você foi feito por Deus, eu e você, querido. Não é o contrário, não. E nós estamos vivendo num mundo que é assim. As pessoas adentram aquela porta ali, se não receber a bênção, pastor, por aquilo que é pregado muitas das vezes por ali, eles caem fora. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes pode acontecer comigo, com você, aquela situação que você está congregando no local, e por alguma razão, isso é normal. A gente não pode, né, pastor, criticar uma pessoa. Vamos supor, se o irmão Isaquiel resolver sair daqui, ninguém pode me criticar por isso. Agora, eu não posso sair daqui por picuinha, por vaidade. Não é verdade? É isso. Irmãos, nada é meu e nada é seu. Tudo é dele. Deus nos abençoe.